10 horas, 23 minutos, 29 graus e 5 décimos é a temperatura. Agora vamos ao quadro Direto ao Ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. E no quadro de hoje, temos a participação do analista político Douglas Sandri, que vai falar sobre os impactos econômicos com os distúrbios políticos do domingo em Brasília, né? Que a gente acabou acompanhando, né, essa cobertura bem ampla que acabou parando o Brasil, né? Cenas impactantes, destruição, e o Douglas vai poder falar um pouco mais sobre isso. Bom dia, Douglas. Bom dia, Elis. Bom dia, Rita. Que bom estar aqui de novo. Bom dia, que bom te receber novamente. É muito bom poder fazer esses comentários daqui. Foi um aprendizado muito bom fazer direto de Brasília, né? E hoje estamos aqui para falar mais uma vez de Brasília, né? O noticiário, ontem acho que o dia foi bastante tomado, acho não, foi o dia bastante tomado por isso. A Independente fez uma excelente cobertura sobre todos os fatos, né? Trazendo tudo que vinha acontecendo e se desdobrando. E hoje nós estamos olhando muito mais o after all, né? Como é que se diz no mercado, né? O que aconteceu depois de tudo, né? Agora que as primeiras ondas de maior instabilidade estão passando, né? No domingo, esse distúrbio político foi muito forte. Nós não tivemos nada com tamanho precedente, assim, no país nas últimas décadas, que nós pudéssemos comparar. Então, se esperava que na abertura da Bolsa no dia seguinte se pudesse ter um grande distúrbio econômico naquele momento, será dólar disparar, a Bolsa cair. Não foi o que aconteceu. A Bolsa acabou atingindo um patamar, inclusive, superior à abertura no final do dia. Pequeno, claro, 0,15%, né? Não é muita coisa, mas para quem imaginava que, inclusive, pudesse acontecer um grande derretimento, né? Não aconteceu. A Bolsa fechou ontem em 109.130 pontos e hoje abriu em queda, né? Rompeu a barreira inferior dos 108 mil pontos. Deu uma pequena reduzida na abertura, mas nada de circuit breaking, né, que é quando para de comercializar ações na Bolsa por conta de quedas muito abruptas. Então, o mercado olhou para o que aconteceu sem maiores preocupações. É verdade que é muito pouco, é um prazo muito pequeno para olhar, né, no todo, né? Mas identificou-se que a instabilidade política que afeta diretamente os negócios, que afeta diretamente o desempenho da economia, não foi tão grande assim o impacto como poderia ser por conta da reação que as instituições tomaram. E aí eu não quero entrar aqui na análise sobre o mérito, se foi certo, se foi errado, né? A gente vê que tem coisas erradas em todos os lados quando a gente analisa a situação pontual do que aconteceu no domingo. Eu não estou olhando para isso. Eu estou olhando aqui e falando apenas dos resultados, né, dos rescaldos econômicos, né? É claro que tudo há um contexto internacional também. O mundo começou a semana com a abertura econômica da China, que por conta da política da Covid, que retomou lá fechamentos, né? O pessoal está acompanhando de longe o que acontece na China com bastante restrições à atividade econômica, né? Embarques e desembarques na China. As restrições foram retiradas e houve uma grande abertura, o que faz com que o comércio global ganhe com isso. Então houve um movimento global, né, de positivo para as bolsas de valores, né? A economia de todos os países acenou positivamente com a abertura e a volta da China ao tabuleiro internacional que aconteceu recentemente. Então, nós vimos aqui no Brasil um comportamento semelhante ao que a gente viu lá nos Estados Unidos, né? Na invasão do Capitólio, que foi algo também sem precedentes, e que, aliás, muita gente comparou, né, a invasão do Capitólio com o que a gente viu aqui no domingo do dia 8 de janeiro. A gente está vendo algo semelhante também na Bolsa. No dia seguinte, à abertura, a gente viu a Bolsa fechando positivamente também, as bolsas dos Estados Unidos fechando positivamente, o que não seria esperado dada a agitação social que aconteceu. Quer dizer, então, as pessoas, e são muitas pessoas que movimentam a Bolsa todos os dias, esperam mais estabilidade política, né? Sem entrar aqui em questão de se haverá perseguição, punição e tudo mais. É uma análise do ambiente econômico, né? E do ambiente político, né? A reação mais forte do dia de ontem foi muito simbólica. O presidente da República conseguiu fazer com que 27 governadores, vice-governadores ou representantes de estados, e aí estados que têm em suas lideranças pessoas de oposição
ao PT, ao Lula, né? Como Tarcísio, ligado diretamente ao ex-presidente Bolsonaro, que estiveram na reunião e que mencionaram positivamente a reunião, que também teve, naquele momento, a participação da presidente Rosa Weber do STF e também dos representantes do Congresso Brasileiro, né? O presidente do Congresso Brasileiro, o Pacheco, esteve presente lá também, assim como Arthur Lira, e eles saíram caminhando, né, em um grande bloco, né? Essa comitiva toda atravessou o Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes, e foi em direção ao STF, uma imagem que foi muito simbólica e que demonstra, né, quem nessa queda de braços está ganhando, ou dá para se dizer ganhou essa disputa, né? Em que seguramente dá para dizer quem perdeu foi o Brasil, né? Foram cenas lamentáveis, infelizmente, mesmo pessoas de direita, mesmo pessoas que inclusive estavam lá em Brasília, lamentam o rumo que tomou. Alguns imputam isso a infiltrados, outros não, enfim, de novo sem entrar nesse mérito, né? Foram cenas lamentáveis que perdeu o Brasil. Então a reação econômica vem sendo amena, não há um impacto econômico momentâneo muito direto. O que se fala é que pode atrasar as reformas econômicas que o Brasil precisa, mas que também é um grande imbróglio, que talvez a gente possa trazer na próxima semana aí, o que o governo Lula, de fato, né, através do seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem prometendo para o país, afora todas as polêmicas que nós vimos na semana passada a respeito de medidas a serem tomadas, que foram muitas desconfirmadas para o país. São muitas questões que já estavam ocorrendo, mas esse ocorrido de domingo, que é lamentável, né, e que a gente espera realmente que não se repita, e eu acho que é isso também que os governadores também, de certa forma, tiveram essa preocupação. O do estado aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já no domingo já se manifestou em relação a isso, porque poderia ter acontecido, ainda bem que não aconteceu, né, disso se espalhar. Até teve algumas manifestações em estradas, mas não relacionadas ao governo, né, à instituição governo dos estados, e havia essa preocupação. Eu acho que ainda há, tanto que vão se reunir hoje também no final da manhã aqui no Rio Grande do Sul para debater, né, o gabinete de crise em relação a tudo isso. O fato é que a gente espera que isso não se repita e sim se retome realmente a preocupação com a economia, com o que vai ser feito, né, pelo Brasil, com as medidas já anunciadas e outras talvez que ainda serão, né? Eu acho que esse é o foco agora, mas não dá para deixar também de lado tudo isso que aconteceu, né? A gente tem que continuar de olho aí para ver como é que vão ser as punições, o que vai acontecer, o que vem com tudo isso também. É compreensível a revolta de muitos com o que as instituições bagunçadas da nossa República têm apresentado, né? Muita gente reclamava com toda a razão, mas acabou perdendo a razão quando alguns, ou quando aquele todo acabou promovendo o que a gente viu no domingo. Não é o caminho, né? Só prejudica, inclusive, a pauta que é defendida por esses manifestantes, né? E aí causa algumas reações. Aqui no estado, por exemplo, e chega já aqui na região, aqui em Lajado, temos lajadenses, pessoas aqui da região, lá na PF, em Brasília, né? E temos já notícias de pessoas daqui que estão sendo investigadas pelo Ministério Público, pela Polícia Civil Gaúcha, né? Inclusive pela participação nesses atos. Enfim, então a gente vai caminhar para uma normalidade, vendo situações que não eram corriqueiras, né? E que a gente viu descambarem, né, para uma situação ruim para o Brasil. Fomos pauta, quem pôde, né, quem se deu tempo, eu fiz isso no domingo, abri todos os principais veículos internacionais, todos traziam na capa o que aconteceu no Brasil e, obviamente, com instabilidade política negativa. Né, o pessoa que está vendo no estrangeiro não olha se instabilidade política é bom ou ruim, não consegue fazer essa análise. Viu instabilidade política e diz não é bom. Não é boa notícia. E isso em todo o mundo, a gente teve esse tipo de percepção, né, do Brasil, mundo afora, o que não é bom para nós brasileiros. Uhum. Tá certo. Muito obrigada aí pelas informações, pelas suas análises. O Douglas Sandri, né, que participou conosco hoje no Direto ao Ponto, analista político, com essa análise geral aí de tudo que aconteceu, em especial, né, a questão econômica, os impactos de tudo isso para o nosso país, aqui dentro do próprio país e fora também. Obrigada, Douglas. Muito obrigado, estou à disposição, Rita. Tá certo. 10 horas, 32 minutos, 30